Todos, nós iniciamos agora a transmissão do culto das 18 horas, ao vivo com você, conforme o Senhor Deus tem permitido. Estaremos aqui em tempo presente, estaremos aqui junto com vocês em todos os dias que temos culto, tá certo? E eu espero que a palavra de Deus ela possa falar ao teu coração, ela possa encher o teu coração de fé, de amor, de esperança. Principalmente a esperança não pode terminar, a esperança tem que crescer, tá certo? Então eu vim aqui hoje te dar uma palavra de Deus, orar com você e que Deus ele possa hoje transformar ainda mais o nosso coração. Como sabemos, as lutas e dificuldades do país e perspectiva de melhora já estão aparecendo, porém, nós não sabemos o que vai acontecer, então ficamos firmes no Senhor. Estaremos aqui firmes no Senhor, estaremos aqui buscando a presença de Deus, orando, clamando a Deus pelo socorro divino, tá certo? Eu hoje vim trazer uma palavra, continuando do culto que fizemos hoje cedo, às 8 horas da manhã, às 9h30, estaremos dando continuidade àquela palavra, lá de 1 Reis, capítulo 17, versículo 17, em diante. Então eu quero que você continue meditando na palavra, crescendo na graça de Deus e buscando realmente uma transformação de vida, que é o mais importante, converter o coração, transformar seu dia, transformar sua vida segundo Deus, segundo a palavra de Deus, segundo o poder de Deus. O Senhor é quem opera, o Senhor é quem faz toda a obra, o Senhor é quem faz realmente a obra de Deus em nós, na nossa vida. É o Senhor quem opera, independente de qualquer coisa. E Deus ele tem proporcionado nesse tempo que temos ficado em casa, ou pelo menos a maioria, ou deveria ficar em casa, né? Um crescimento, que você esteja mais perto ali da sua família, que você esteja mais próximo de Deus, buscando a presença do Senhor. Devemos estar atentos a tudo que Deus está fazendo. Chame aí alguém para compartilhar com a gente, para assistir com a gente, para participar nesse momento, ouvir a palavra de Deus. Mas antes eu quero orar com você. Quero apresentar aqui o nosso tempo. Estaremos juntos por esse instante. Estaremos aí por um instante juntos, 1 hora aproximadamente, juntos. Estaremos clamando a Deus, buscando a presença de Deus. Mas o mais importante, nós estaremos buscando a salvação em Cristo Jesus. Porque sem Jesus nós não somos nada. Estaremos clamando para que Deus tenha misericórdia da nossa vida, misericórdia do Brasil, misericórdia do mundo. Nós dependemos de Deus. Devemos crescer com Deus. Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça e orar por um instante, apresentando este tempo ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos ao Senhor neste momento, buscando a Tua presença, buscando o Teu poder, buscando a Tua glória, Deus, buscando a manifestação da Tua presença. Pai, estamos debaixo da graça do Senhor, de um favor que nós não merecemos, mas que o Senhor derrama sobre nós, bênçãos sem medida, sobre todos nós, os nossos, o nosso país. Que nós possamos hoje, Senhor Deus, ter o cuidado do Senhor. Que nós possamos hoje, Senhor, experimentar de todas as bênçãos do Senhor, experimentar do poder de Deus, da glória de Deus, da manifestação da graça do Senhor, experimentar, ó Deus, do Teu poder. Pai, nós precisamos do Senhor, dependemos de Ti, dependemos, ó Deus, da Tua graça, dos Teus olhares, dependemos, ó Deus, do poder e do Teu Espírito, Senhor. Faça hoje uma grande mudança, faça hoje transformação nos corações, faça hoje, Senhor, opera milagres, opera, Senhor Deus, com cura, transformação, renovação, opera, Senhor Deus,
conforme a tua vontade, Pai. Nós buscamos a tua presença e dependemos de ti, em nome de Jesus. Meu Deus, que a palavra que será ministrada agora, ela seja, Deus, conforme a tua vontade, conforme a tua direção, conforme o teu poder. Pai, opera sobre nós. Nos entregamos agora e pedimos, Senhor Deus, que o milagre seja realizado. O milagre da conversão, o milagre da transformação. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Estaremos agora então entregando a palavra de Deus para você e buscando do Senhor realmente que nós possamos compreender, entender e vivenciar esta palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é transformadora. E nós temos que nos apegar ao Senhor, sabendo que só o Senhor é quem pode fazer isso em nós. É só Ele que pode fazer. Nós, por nós mesmos, nós nada podemos fazer. Mas, por Deus, nós podemos muitas coisas. Então vamos lá? Palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. Vamos lá? Diz assim: E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Para um instante aqui. De manhã, nós vimos que aquela viúva, ela tinha um pouco de farinha e tinha um pouco de azeite, e que ela ia fazer um pão, um bolo ali, um para ela, um para o filho dela, e simplesmente eles iriam esperar a morte. E o profeta chegou naquele lugar e ele disse: primeiro um bolo para mim, e ela trouxe. Depois ela comeu e nunca mais a farinha parou na panela. Prosperou. O profeta trouxe ali uma bênção de Deus. O profeta trouxe ali algo especial. O profeta trouxe ali algo naquela casa, naquela família, naquela vida, algo muito especial. Então nós temos que ter atenção. Depois dela experimentar isso, passou um tempo e o profeta ficou morando ali num quarto em cima, conforme diz a palavra. E ela ficou sustentando ele com aquela farinha, aquele azeite. Olha que coisa impressionante. Não foi um milagre momentâneo ali e acabou. Não. Depois de muito tempo, depois de muitas coisas, diz a palavra, o menino adoeceu. O filho dela adoeceu. Aquele que ela ia dar um bolo para ela, um bolo para ele, e eles iam esperar a morte. Depois de muitas coisas, o menino adoeceu e a sua doença foi severa e ele morreu. E aí nós paramos a pensar, puxa, que impressionante que Deus fez um milagre. A farinha não parou, o azeite não cessou, e depois, passado algum tempo, o menino morre. Quase que não dá para entender. E isso acontece com a gente hoje, muitas vezes, quando nós buscamos a Deus. Escutamos isso bastante, às vezes no culto, na igreja, no atendimento. A pessoa diz: pastor, eu busquei a Deus, Deus fez um milagre. Depois de um ano, olha o que está me acontecendo. São coisas da vida, são coisas do dia a dia. Nós estamos suscetíveis às coisas. O ser humano, ele está suscetível a todas as ocorrências normais. A palavra de Deus diz que o sol, a chuva, né? O sol, ele se levanta sobre justos e injustos. A Bíblia, ela é clara. Os acontecimentos, eles vêm sobre a nossa vida. Eles vêm, eles vão na vida de qualquer pessoa. Nós não somos diferentes de ninguém. Nós temos que entender que o Senhor, ele tem realmente algo preparado para nós. E aí, essa criança adoeceu e morreu.
Vamos ver o verso 18 que diz: Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha como ela se referiu. Ela se referiu a ele como se ele viesse trazer ali a doença. E ela estava praticamente ali sendo acusada ali por causa dos pecados dela. E ela dizendo: puxa, você veio aqui e o meu filho morreu. Seria mais ou menos isso. Nós não entendemos às vezes o operar de Deus, já falei disso de manhã. O operar de Deus muitas vezes ele não é como a gente pensa, como a gente quer, da forma que a gente deseja. O operar de Deus é diferente. Ele é superior. E nós começamos a compreender que Deus ele faz a obra da forma que Ele quer. Então, esse homem de Deus, no início, no primeiro tempo lá, ele foi sustentado por ela até aqui. E aí o filho dela morre. Primeira coisa que ela pensa, que foi Deus que fez, que a culpa é de Deus. Olha o que aconteceu. E o profeta diz para ela então, vamos ver? Verso 19. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu colo e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava. E deitou em sua cama. Ele pegou o menino morto no colo, levou para o quarto dele, colocou o menino na cama, e ali ele foi clamar a Deus. Veja que muitas vezes nós, como pessoas de Deus, ao invés de nós clamarmos a Deus, nós começamos a murmurar, a reclamar, a querer colocar a culpa em alguém, a dizer: isso aconteceu por culpa sua, por culpa sua, por culpa sua. E às vezes nós, ao invés de colocarmos a culpa e reclamarmos e murmurarmos, nós temos que clamar a Deus. Nós temos que buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, buscar o poder de Deus. Nós temos que buscar verdadeiramente a solução em Cristo. Não há outro jeito. Nós temos que mudar a nossa vida. Não andar no curso desse mundo, mas andar na palavra de Deus. Andar conforme a ordenança do Senhor, conforme o poder de Deus. O Senhor, ele é claro. Nós temos que confiar nele, confiar na presença de Deus. Aconteceu, houve um fato, houve uma enfermidade, houve um problema. Confiar em Deus. Nós temos que ter esperança. A esperança não pode morrer. A esperança não pode morrer. Nós temos que clamar a Deus, clamar o poder de Deus. A nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança está no Senhor. Nós devemos ter atenção, porque muitas vezes Deus ele quer falar conosco e nós não estamos atentos. Estamos deixando de crer. Estamos andando como nécios. Estamos andando distantes de Deus, muitas vezes longe de Deus. Deus ele quer o nosso coração, a nossa vida. As outras coisas são passageiras. As outras coisas elas estão de passagem. Hoje nós temos bens, um carro, uma casa, alguma coisa que você tenha, não sei. Mas é passageiro, tudo é passageiro. O nosso alvo principal é a salvação. A salvação em Cristo Jesus. A salvação no poder de Deus. Jesus, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as maldições, os pecados, todas as transgressões que haviam em nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E se nós não estivermos atentos,
nós nos perdemos no meio do caminho. Começamos a nos envolver com tantas outras coisas e nos esquecemos do melhor de Deus. E nos esquecemos do poder de Deus. E vamos nos acostumando a ficar mais distante de Deus, mas nos aproximar de amizades, nos aproximar de outras coisas que devemos fazer também, o trabalho, mas não um trabalho excessivo. E talvez Deus tenha permitido nesse tempo que todos nós temos sido obrigados a ficar em casa, não é? E nós temos que nos aproximar mais da nossa família. Nós temos que nos aproximar mais das pessoas. Nós temos que viver mais a presença de Deus, muito mais o poder de Deus. Então eu quero que você reflita sobre isso. Reflita, porque Deus, Ele vai trazer para você algo novo, algo melhor. Deus, Ele vai trazer para você um fruto que talvez você nem espera. Refletindo sobre esta situação, Deus, Ele provoca milagres, mudanças. Eu falava hoje, refleti um pouquinho com a minha esposa sobre isso. Talvez Deus esteja mudando aí no nosso país de uma forma que ninguém espera. E o nosso país, ele vai ser reformulado, totalmente reformado, trazendo uma nova consciência às pessoas. E nós não sabemos nem como, mas pode ser que Deus esteja fazendo isso. Nós temos que ter esperança, temos que crer no poder de Deus. A esperança não pode morrer, a esperança é viva. Jesus morreu por você, para que você pudesse viver. Então faça isso, viva, traz um avivamento ao seu coração, mas viva para Deus, não viva para você mesmo, viva para o Senhor, viva para Ele, porque Ele sim pode trazer toda satisfação à sua vida, o Senhor Jesus. Ele sim pode trazer um renovo, transformação, mudança. Ele pode operar milagres, maravilhas. Ele pode fazer na sua vida. O nosso Deus é poderoso. Então, seguindo aqui, ele clamou a Deus. Vamos ver como é que ele orou. No verso 20. E clamou ao Senhor Deus e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. Para aqui. O profeta levou aqui, o Elias, ele levou o menino para o quarto dele, deitou na cama já morto. E ele orou: Senhor, que aflição é esta que veio sobre esta mulher, que levou o filho dela? Olha que coisa difícil. Perder um filho. Perder um filho é uma coisa muito difícil, não é? Quando está na ordem natural das coisas, você perder um parente, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, a pessoa já tem idade, você até compreende. Mas perder um filho é quase inadmissível, né? Você diz, não é possível. A ordem natural é outra. Isso não é bom. É muito difícil. Então essa mulher estava sofrendo assim. E ela, mesmo assim, buscou a presença de Deus. Buscou o profeta. Ela buscou o profeta porque ela creu no poder de Deus. Ela acreditou nisso. E o profeta clamou. Ele falou: Deus,
Que aflição tamanha é esta que vem sobre a vida desta mulher, que o Senhor tomou o filho dela? E aí ele se mediu, diz a palavra, por 3 vezes sobre o menino. Significa que ele deitou sobre o menino por 3 vezes, como se ele estivesse aquecendo o menino. E ele buscou de Deus, de novo, orando. Ele disse aqui: o Senhor meu Deus, rogo-lhe que torne a alma desse menino a entrar nele. Ele pediu a Deus, ele falou: Senhor, eu estou rogando a Ti que a alma desse menino volte a entrar nele. E o Senhor ouviu a oração dele. Vamos ver aqui? Diz o 22, e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. O menino estava morto, e ele reviveu. Mas o Elias orou. O Elias orou. E eu te pergunto, você ora ou você murmura? Quando acontece alguma coisa com você, você diz: puxa, que coisa grave está acontecendo comigo. Eu te pergunto, você ora ou você murmura? Você clama a Deus ou você murmura? Você reclama? Você procura alguém para colocar a culpa, para apontar o dedo? Você ora? De verdade você clama a Deus? O que o Elias fez aqui? Quando a mulher veio e disse para ele: olha o que aconteceu, a criança morreu. Ele pegou o menino, levou para o quarto, ele se separou. Ele se separou e clamou a Deus. Ele falou: Senhor, tem misericórdia, nós precisamos resolver isso aqui. Nós precisamos mudar essa situação. Nós precisamos alterar esta situação. Nós precisamos mudar isso aqui. Esse menino precisa reviver. Essa era a fé que ele tinha. E hoje, trazendo um pouco para os dias de hoje, qual a fé que nós temos que ter? São tantos os acontecimentos. Nós estamos no início de uma pequena crise. Aí eu diria uma pequena porque eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus ele vai operar milagrosamente no nosso país. Eu acredito que Deus ele vai tomar as providências e ele vai abençoar, que a nossa nação vai passar por essa sem maiores danos. Mas nós temos que clamar. Nós precisamos clamar ao Senhor. E nós vamos clamar já hoje, aqui no final deste culto. Nós vamos clamar a presença de Deus. Nós vamos clamar o poder de Deus. Para que os nossos dias não sejam atingidos. Para que a nossa vida seja preservada. E nós precisamos orar por aquelas pessoas que, de alguma maneira, estão passando as lutas, ou ficaram enfermas. O clamor tem que acontecer. O clamor precisa acontecer. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos buscar a face do Senhor. Nós temos um compromisso diante de Deus. Então Elias orou e Deus ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Que coisa linda, né? A alma do menino entrou nele de novo e ele reviveu. O Senhor é bom. O Senhor não permite que nada venha atrapalhar a sua vida. Por um instante, aquele fato venha acontecer. Por algum instante, o problema pode ocorrer. A luta pode vir. Mas se você clamar a Deus, a solução de Deus também vem. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa certeza de que o poder de Deus, ele atua em teu favor.
Afinal de contas, você entrega a sua vida a Deus. Você clama a Deus. Você busca a Deus. Você mudou sua vida. Só uma coisa importante que você tem que guardar no seu coração. A mudança de vida, ela é uma decisão de cada um. Você decide ser uma pessoa diferente. Você decide ser uma pessoa de Deus. Você decide ser uma pessoa usada por Deus. Você decide mudar de vida. Converter a sua vida ao Senhor. Você toma a sua decisão de ser uma pessoa melhor. Amém? Você decide a sua vida com Deus. Você forma o seu coração segundo a palavra de Deus. Você toma a forma da palavra de Deus e não deste mundo. Então esta mulher já tinha passado anteriormente pelo milagre da multiplicação. A farinha, o azeite, alimentou o profeta com aquele pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Viveram os três durante tempos. Nós não sabemos aqui exatamente quanto tempo. Mas o filho dela agora morreu. Morreu de enfermidade. Era para morrer de fome, mas morreu de enfermidade. E aí o profeta clamou a Deus. E Deus devolveu a vida a ele. Que coisa linda, né? Como Deus é tremendo. Como Deus é bom. Como Deus é cuidador dos seus. Como Ele cuida de todos nós. O Senhor Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Mas vamos ver o verso 23, o que diz. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. E o deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela demorou a reconhecer. Ela estava vendo ali a farinha e o azeite multiplicar. E ela só foi entender que ele era um homem de Deus quando o filho dela morreu e reviveu. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que são para a glória de Deus. São muitas vezes incompreensíveis. Nós não conseguimos entender. Eu tenho falado bastante disso esses dias. Nós não conseguimos entender muitas vezes. A nossa vontade é uma. Mas a vontade de Deus se cumpre. Às vezes não conseguimos entender o porquê. O que está acontecendo. Mas Deus, Ele se mostra com poder todos os dias. E o nosso compromisso é buscar a face do Senhor. É buscar o poder de Deus. Nosso compromisso é entregar o coração ao Senhor Jesus. Renunciar a este mundo. Renunciar às concupiscências. E receber a palavra e viver pela palavra. Viver pelo poder de Deus. Viver pela glória de Deus, pelo Senhor. E às vezes, muitas vezes, nós não entendemos. Volto a repetir. Mas o Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. O que nós precisamos é uma entrega verdadeira a Deus, uma entrega ao poder de Deus, ao seu Espírito, ao Espírito Santo. Eu quero deixar aqui para você mais um versículo, 2 versículos, melhor dizendo, de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Que diz o seguinte, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Nós temos que apresentar a nossa vida, o nosso corpo, santificar. Nós temos que nos separar. Nós temos que deixar tudo que atrapalha a nossa vida com Deus e nos consagrar a Deus. Consagrar é separar. Uma consagração é uma separação. Então é o momento em que você se coloca só à disposição de Deus. Parece-me que esse tempo que nós estamos meio reclusos em casa, sem muitos afazeres, não é? É uma separação. E me vem à memória quando o povo de Israel estava escravo no Egito e Deus tirou o povo com mão forte dali. Moisés, pausou um minuto aí, Moisés, ele foi até o Egito e retirou aquele povo de lá, perseguido pelo exército do Egito. Eles foram para o deserto. Era uma caminhada curta, poucos dias ali, 15, 20 dias, um mês no máximo. E eles ficaram 40 anos. Por que eles ficaram 40 anos? A palavra de Deus diz que Deus quer ver o que tem no seu coração e no meu. E ele disse isso para aquele povo. Ele queria ver o que tinha dentro do coração. No nosso coração tem o que hoje? Revolta? Não pode. Mágoa? Não pode. Ressentimento? Não pode. Raiva? Não pode. Pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo? O senhor não sabe o que fulano fez comigo, que o outro fez comigo? Não pode. Nós não podemos deixar que o mal tome conta. E sim os benefícios da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo. Não outro sentimento qualquer. Então, às vezes, nós guardamos no nosso coração muitas coisas que vão sujando o nosso coração. Aquela mulher, ela podia ter ficado com raiva. Mas ela buscou a presença ali do profeta, que representava ali, ela buscando a Deus ali naquele momento. Nos acontece algo, nós temos que buscar a Deus. Nos aflige, algo nos aflige. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a presença do Deus vivo. Vamos buscar a presença do Deus vivo. O poder de Deus. O Senhor Deus, Ele confirma a cada dia. O verso 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor Deus, Ele quer que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Como? Se nós mudamos o nosso coração. E não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma desse mundo. Tome a forma da palavra de Deus. Você forma o seu coração conforme Deus te permite. Não como esse mundo exige. Nós formamos nosso coração segundo a palavra. E não segundo o mundo. Segundo a vontade das pessoas. Segundo o que as pessoas dizem ou deixam de dizer. Nós formamos o nosso coração segundo Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então renova o seu entendimento. Você está ouvindo a palavra de Deus, renova o seu entendimento. Eu pensava que era assim, agora eu sei que não é. Então eu vou mudar. Eu pensava desse jeito, mas eu estou vendo que não é. Eu preciso transformar. Eu preciso mudar. Eu estou vendo que Deus tem algo diferente. Eu preciso mudar. O Deus de Israel é o Deus poderoso. É o Deus que te dá uma nova vida.
Se você decide servi-lo de todo o seu coração, abandonando todas as coisas que atrapalham a sua vida com Deus e mudando para o seguir de todo o seu coração e obedecer a palavra, a mudança vai acontecer. O poder de Deus vai atuar na sua vida. A glória de Deus será sobre a sua vida. Amém? Eu quero te lembrar que, só relembrando as fases, né? A viúva ia comer a farinha e o azeite, que ia fazer um bolo, e ia morrer. Esperar a morte. Dessa fase para cá já se passaram muitas coisas. Para quem ia morrer lá no início, ia comer o último bolo que dava para fazer e esperar pela morte, agora já se passaram muitas coisas. Ela sustentou o profeta, ela comeu, o filho dela comeu, veio a enfermidade sobre o filho e morreu. O profeta clamou, mas antes ela buscou a presença do profeta. O profeta clamou, Deus respondeu, o menino reviveu. Olha que coisa. Deus, ele corresponde à sua oração. Se você orar hoje, de todo o seu coração, Deus corresponde à sua oração. Você precisa de mudança na vida financeira? Ora. Você precisa de mudança na sua saúde? Ora. Você precisa de mudança na sua família? Ora. Deus vai corresponder à sua oração. É a sua fé. A fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra. E vimos no início, um pouquinho antes, eu gravei uma chamada e eu falei sobre Mateus 18, onde diz lá que se 2 de nós concordarmos acerca de qualquer coisa que se faz aqui na terra, ou que pedirem, isso será feito por Deus. Eu concordo com você e Deus opera. Nós concordamos e Deus opera. Mas nós temos que crer. Jesus, ele disse, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então acredite, creia no poder de Deus. Creia. Tome uma decisão de ser uma pessoa diferente, de ter uma nova vida, de ser uma pessoa melhor a cada dia. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para deixar para você hoje. E eu quero orar com você. Eu quero clamar com você agora pelo poder de Deus, porque nós precisamos que o Senhor entre com poder na nossa nação, nas nossas vidas, e que Ele nos dê saídas para tudo que nós vamos ter que enfrentar. Então nós estamos preparando o nosso coração